Gente, estou muito feliz, fazia tempo que eu não pregava no culto de sábado, eu amo estar aqui, sirvo nessa igreja já há 20 anos, então amo estar aqui pregando, amo estar tocando, amo estar servindo lá na frente, liderando o PGM, sempre é muito bom. Bom, estamos passando alguns momentos de grandes dificuldades e eu creio que Deus tem feito um mover gigante no Brasil. Eu sei que Deus tem começado a fazer isso, já começou. Eu sei que nós estamos participando disso. Estou muito feliz com o Livres, né? O pastor Gui, que não pôde estar aqui também, mas eu acredito que ele tem liderado essa juventude. E hoje a palavra também é para vocês, é muito importante que vocês prestem atenção. Deus me fez refletir sobre essa pergunta: quem é você no reino? E essa semana bateu duro no meu coração isso. Quem é você no reino? Qual é o nosso trabalho no reino? Qual é o nosso papel? Principalmente, meus irmãos, acerca do legado que nós estamos construindo, com a herança que nós estamos recebendo nesses tempos de desafios, de dificuldades. Quem está aqui já fez o álbum da Copa? Olha, tem uma galera que já fez. Estamos chegando perto. Semana que vem, né, Yuri? Semana que vem começa a Copa do Mundo. E eu imagino que todos aqui, em algum momento da vida, já assistiu às Olimpíadas. Estamos em clima de Copa do Mundo. E eu queria trazer aqui uma ilustração acerca de uma modalidade. Talvez você tenha assistido um futebol, um tênis de mesa, um voleibol, alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria trazer hoje uma ilustração acerca da corrida revezamento 4x100. Eu queria fazer uma analogia desse esporte com a nossa vida. Eli, se tiver aquela imagem da pista, eu queria... Está aí, ó. Essa aí é a nossa pista do revezamento 4x100. Essa é a pista de atletismo onde acontece essa modalidade. E nesse revezamento 4x100, o nome é 4x100 porque são 4 atletas que correm 100 metros. Só que, gente, nessa corrida em especial, os atletas têm 3 grandes desafios. E o primeiro grande desafio que eu queria compartilhar com vocês é que o atleta, ele precisa correr muito rápido. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir essa prova. Os atletas normalmente são muito fortes fisicamente, ele precisa correr muito rápido, porque ele só tem 100 metros para correr. E logo após esses 100 metros, o outro parceiro dele, o outro atleta, vai correr mais 100 metros e assim por diante. O segundo grande desafio desse atleta é que ele corre, meus irmãos, segurando um bastão, como esse microfone aqui. Então você imagina, eu sou corredor também, corredor amador, participo de provas. E, gente, não é fácil você correr. Correr segurando um bastão é muito mais difícil. Pode ser fácil assim, né? Durante um tempo, mas se correr muito rápido segurando um bastão, não deve ser fácil. Então, esse é o segundo grande desafio. E o terceiro grande desafio é que o atleta ele precisa passar o bastão. Chega um momento exato onde ele precisa passar o bastão numa zona chamada zona de transição. Então, naquela zona de transição, ele tem que passar o bastão, e essa passagem de bastão ela tem que ser precisa, sinérgica, tem que ser exatamente perfeita. Porque se você não fizer a troca naquele momento, a sua equipe pode ser desclassificada. Então é muito importante e muito difícil você fazer essa troca. Mas o que a corrida, esse revezamento 4x100, ele tem a ver com o nosso culto, com essa pergunta: quem é você no reino? E hoje eu quero falar com vocês sobre 2 coisas: herança e sucessão. E quando eu falo de herança, eu não estou querendo dizer de alguém que recebeu um valor gigante, um tio que morreu e deixou um valor absurdo para essa pessoa. Quando eu estou falando de herança, eu quero falar sobre a palavra de Deus, aquilo que nós estamos recebendo. E quando eu falar sobre sucessão, eu não estou falando de alguém que está assumindo uma empresa de alguém, ou uma cadeira num conselho administrativo. Herança é aquilo então que eu recebo, e sucessão é aquilo que eu faço com aquilo que eu recebi. Faz sentido? Herança é aquilo que eu recebo, a palavra de Deus, e sucessão é aquilo que eu vou fazer ou que eu faço com aquilo que eu estou recebendo. E esse é um tema de muita urgência, de extrema urgência, porque talvez eu e você não estaríamos aqui
se alguém lá atrás não tivesse pregado as boas novas para nós. Faz sentido? Talvez nós não estaríamos aqui, talvez eu não estaria pregando aqui se alguém não tivesse pregado as boas novas para mim. E a pessoa que pregou as boas novas para mim foi minha esposa, Giovana. Eu não sei quantos aqui se lembram, o Yuri com certeza vai se lembrar, quando a produtora era ali no meio. Lembra, Yuri? A produtora é ali, onde está o pessoal sentado ali. E quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez, há 20 anos atrás, minha esposa me trouxe, a gente estava se conhecendo ainda, ela falou, tem um evento e tal, e eles estavam fazendo o Dia dos Pastores. Estava tendo um Oscar aqui na frente, tal, coisa mais linda. E eu vim de um contexto católico. Então, assim, meu contexto era um violãozinho, um teclado, um órgão. De repente eu entro nessa igreja, e está rolando ali, a gente estava na produção também do evento, me colocou ali, e de repente eu entro e vejo bateria, guitarra, eu sou músico também. Gente, aquilo foi me enchendo, eu falei, gente, isso aqui é uma igreja ou é uma festa? Ou é uma balada? Então, para mim, foi muito impactante ver toda essa estrutura aqui. Mas minha esposa me apresentou a Cristo, e eu falo que ela tem 2 pedrinhas ali no galardão, né? 2 pedrinhas na coroa, né? Uma por me levar a Cristo, e outra por me aguentar por tanto tempo, né, amor? Faz parte. Mas, irmãos, perceba que eu preciso falar um pouco sobre a importância de se contar histórias para a próxima geração. A geração anterior, ela tem a obrigação de viver a palavra de Deus e transmitir esse ensinamento. Foi assim com o povo hebreu. Antigamente eles não tinham a Bíblia como nós temos aí em várias traduções, tinham pergaminhos, mas o que os hebreus faziam? Os avós que contavam para os pais, que contavam para os filhos, que contavam para os filhos, e assim a palavra ia sendo vivificada. Por exemplo, eu não tenho meu pai vivo, nem o meu sogro. As minhas filhas, os meus sobrinhos, viveram muito pouco tempo com os meus pais. E como é que eles vão conhecer? A minha sobrinha não conheceu os avós. Como que ela vai saber acerca do meu pai e do meu sogro? Através daquilo que eu contar. Daquilo que o meu pai foi, daquilo que o meu pai fez, daquilo que o meu sogro fez. Percebem? E eu queria, nesse momento, ter a participação de uma pessoa muito especial aqui no culto. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dela. Eu queria chamar a Maria Clara, minha filhinha, nesse momento aqui. Vem cá, filhinha. Bom, nós estávamos conversando. Essa aqui é minha pituquinha, minha princesa. E nós tínhamos falado acerca da importância do papai e da mamãe contar histórias, principalmente bíblicas, para você. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa importância para você. É muito importante porque assim eu vou saber mais de Jesus e posso contar para mais pessoas o que meu pai me contou. Porque meus pais e minha família sempre me ensinaram a ler a Bíblia, a orar. E toda vez que eu tinha dúvidas sobre a Bíblia, eles me respondiam. Uma vez eu estava conversando com ele no carro, aí eu estava com uma dúvida sobre Jesus, sobre Deus. Eu falei, como é que a gente sabe que Deus existe e de onde que ele veio? Aí meu pai me contou uma história e aí tirou a minha dúvida. É isso aí. Obrigado, amor. Glória a Deus. Essa é a importância, irmãos, de nós contarmos e falarmos. Nossos filhos estão em treinamento, as pessoas precisam ouvir daquilo que Deus fez. As minhas filhas vão saber de Jesus muito mais aquilo que eu vivo em casa e como eu transmito essa história para elas, do que na rua. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia nesse momento, que agora eu vou começar a pregar. Em Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do verso 1, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Eu vou estar lendo na NVI, talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, mas não faz mal, porque a essência é a mesma, e vai estar projetado aqui também. Deuteronômio, capítulo 31, a partir do verso 1. A Bíblia fala assim, o texto é: Josué, sucessor de Moisés. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: eu estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas.
Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse, e o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que eu lhes ordenei. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Eu queria orar com você, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos diante dela com muito temor e tremor. Usa a minha vida, Deus, para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo. Quem somos nós no reino do Senhor e a importância de nós entendermos que a palavra do Senhor é uma herança, aquilo que o Senhor tem nos deixado. Os nossos antepassados falaram sobre isso e nós queremos e temos a obrigação, Pai, de continuar construir esse legado através da sucessão, através de dar continuidade àquilo que nós recebemos. Por isso, Pai, abra os ouvidos do nosso coração, faça o nosso coração ser uma terra fértil, para que a gente possa receber a Tua palavra, e não só receber, mas praticar e aplicar. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, antes de nós entrarmos um pouquinho a fundo na palavra, eu queria contar para você quem é Moisés. Moisés, ele era o cara da visão. O povo hebreu estava preso, cativo no Egito por quase 400 anos, então Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo, tirar esse povo do Egito. Ele foi escolhido por Deus para ser o líder do povo hebreu, há 13 séculos antes da vinda de Cristo, guiando o povo do Egito, libertando eles ali da escravidão para a terra prometida, a Canaã. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Em Êxodo 33:11 diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como a quem fala com um amigo. Ele recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, as 10 ordenanças, ou os famosos 10 mandamentos, e também construiu um tabernáculo de acordo com as instruções do próprio Deus. Ele serviu como intermediário entre Deus e o povo por 40 anos. Mas não pôde entrar na terra prometida. Teve um momento onde ele teve que passar o bastão. Ele teve que entregar. E quem que era Josué? Nesse mesmo capítulo 33 de Êxodos, no versículo 11, continuando o versículo, fala acerca de Josué. Voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué era o cara que continuaria esse legado. A Bíblia diz que Josué era filho de Num, assistente de Moisés. Moisés entrava na tenda para orar, ali estava Josué, plantado, esperando. Ele foi chamado para liderar os israelitas na conquista da tão sonhada e prometida Canaã. Era membro da tribo de Efraim e foi o cara escolhido para dar continuidade nesse trabalho que Moisés iniciou. E eu volto a perguntar para você, quem é você no reino? Lembre-se de Moisés, lembre-se de Josué, que continuou aquilo que Moisés estava dando continuidade na história. Quem é você no reino? A pessoa que recebe a herança e guarda para si. Já ouviu falar no crente 007? Onde na escola ninguém sabe que ele existe, no trabalho ninguém sabe que ele prega a palavra, ninguém sabe dele. Ou você é a pessoa que recebe a herança e está se preparando para compartilhar. A Júlia essa semana foi dar um presentinho para uma amiga, e eu comprei, ela falou, pai, preciso comprar um presente para uma amiga. Fui lá, comprei um presente, um cartãozinho, e falei, filha, como que a gente pode ser intencional para pregar a palavra? Ela falou, pai, mas ela não conhece a Jesus. Eu falei, mas aí que é bom, aí. Esse é o momento de você ser intencional, escreve um versículo para ela, fala que ela é importante para você e tal. Ai, pai, mas será que ela vai gostar? Eu falei, é assim que a gente começa, é assim que a gente... A palavra de Deus diz que a palavra é viva. Então, quando a gente lança uma semente, uma hora a gente vai colher. Pode ser que a gente não colha, mas outras pessoas vão colher. A gente tem que ser intencional. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês acerca dessa palavra é que nós precisamos nos conhecer.
Vamos ler de novo o Deuteronômio 31, a partir do verso 1. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Moisés estava falando ali com todo mundo. Eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-lo. Moisés já conhecia as suas dificuldades, as suas limitações. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão, o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Moisés sabia que ali o seu fim estava próximo. Ele sabia que ele não passaria do Jordão, ele não entraria na terra prometida. Deus já tinha falado com ele. Então o foco central ali estava na sua partida dessa terra. Ele falava para uma multidão que a sua idade já era avançada, que ele não poderia mais executar ali as suas responsabilidades diárias. Não somente por causa da idade, mas porque Deus não havia permitido com que ele atravessasse o Jordão juntamente com o povo. Então, meus irmãos, todos nós temos um tempo específico para correr com esse bastão. Porém, chega uma hora que precisamos entender que a gente não vai mais adiante. Eu me lembro, o pastor Ronaldo pregava aqui, na época da Quinta Gospel, os mais velhos vão lembrar, e isso me impactou muito também no começo da minha conversão. Ele pregava de bermuda, cara, aqui. A gente, como eu te falei, eu vim num contexto católico, era tudo bata, né, aquela coisa toda, né, toda formal, aquele lance litúrgico. E de repente eu vejo um cara pregando a palavra de Deus de bermuda e chinelo. Então, para mim, isso foi muito lindo. E aí, 20 anos depois, eu estou aqui, sou discípulo do Ronaldo, e estou aqui pregando a palavra de Deus. Estou dando continuidade àquilo que Deus fez através da vida dele, pastor Yuri e tantos outros pastores que estão dando continuidade naquilo que foi construído. O que você tem feito com a sua herança, com o seu bastão? Você tem cuidado dele? Como você tem cuidado dele? Qual que é o legado que você está construindo, principalmente vocês jovens? Tem uma história muito interessante. Eu me lembro que contei isso para Maria Clara, e ela compartilhou isso com uma amiga, que compartilhou com outra, e eu falei: gente, olha a importância de se construir um legado. Eu fui comprar, estava fazendo uma reforma na minha casa, uma ocasião, e fui comprar umas telhas que estavam faltando. Cheguei, era uma sexta-feira, cheguei na loja e fui passar o cartão, e o cartão não passou. Estava com excesso de pagamento, Carol. Tinha muito pagamento lá e não passou meu cartão. O cartão não passou. Aí o rapaz pegou meu cartão, tirou da maquininha, olhou, falou: cara, teu cartão não passou. E olhou meu sobrenome e falou assim: o que você é do Zezinho? Meu pai era conhecido como Zezinho. Aí eu falei: sou filho. Ele falou: cara, eu era muito amigo do seu pai. Muito amigo do seu pai. Seu pai era um grande homem, cara. Foi um cara extraordinário. E começou a falar muitas coisas boas do meu pai. Aquilo me encheu de orgulho, né? É bom quando você ouve, principalmente seu pai, sua mãe, né, elogios. Ele falou: cara, faz o seguinte, eu vou liberar as telhas para você, e aí você passa a segunda-feira e acerta. Aí eu falei: puxa, obrigado, tal. Ele falou assim, ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, a estrada que o seu pai pavimentou, cuida para não destruir. E aquilo foi tão forte na minha vida que eu percebi o legado de honestidade que meu pai tinha deixado naquela vida, naquele cara. E para mim foi muito impactante. Compartilhei isso com a Maria Clara, que depois compartilhou com uma amiga. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é que nós precisamos encorajar uns aos outros. É muito importante que nós encorajemos uns aos outros. Vamos voltar para a palavra. Sejam fortes e corajosos. Estou lendo a partir do verso 6. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhes disse na presença de todo Israel. É como eu fiz com a Maria Clara, que eu trouxe a Maria, e eu estou falando na presença de todo Israel. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá com eles, entre eles, como herança. Aqui Moisés encoraja o povo, apontando para o Senhor, dizendo que o povo seria liderado por Josué, mas que Josué não estaria sozinho. O próprio Deus estaria com eles e ele não os desampararia.
Interessante, meus irmãos, que a palavra hebraica aqui para sede fortes é razak. Tentei fazer a pronúncia certinho, viu? E essa palavra hebraica, ela aparece nas Escrituras 290 vezes, em diversos versículos. E na essência aqui, ela tem a intenção de encorajar. Então, quando essa palavra razak aparece aqui, sede forte e corajoso, Deus está querendo, através de quem escreveu, de quem estava falando, Ele estava querendo encorajar aquela pessoa. Porque Deus sabia que aquela pessoa poderia ter medo, poderia ter dificuldades. Então, a palavra, a essência da palavra é: eu estou com você. Pode tudo estar ruim, mas eu vou estar com você. Pode não dar nada certo, mas eu estou com você. Eu não vou te desamparar, eu não vou deixar de cuidar de você. Então, essa é a essência dessa palavra. Quando Moisés fala, sede forte e corajoso, é exatamente nesse sentido que ele quer dizer. Aqui é uma palavra poderosa de Moisés para Josué e para o povo também, afirmando que eles entrariam na terra prometida. Essa promessa de Deus está se cumprindo e ela fora feita lá para Abraão, há muitos e muitos anos atrás. E estaria se cumprindo agora na vida de Josué. Peter Krager, que é um dos comentaristas do Antigo Testamento, tem um comentário do Antigo Testamento em Deuteronômio, ele trouxe uma frase que eu achei interessante, e ele fala assim: logo o povo cruzaria o Jordão e iniciaria a fase mais crítica da conquista da terra prometida, porque eles estariam em guerra, eles teriam que batalhar por aquela terra. O povo não entraria sozinho, mas o povo não entraria sozinho, eles estariam sendo precedidos pelo Senhor. Ou seja, o Senhor estaria à frente da batalha. Lembra da palavra razak? Deus estava ali encorajando eles. Com plena confiança na presença de Deus em seu meio, o exército do Senhor não poderia deixar de ser vitorioso na conquista. E em breve, a terra que tinha sido prometida há tanto tempo, seria realmente dada como herança ao povo hebreu. Em Deuteronômio 34, um pouquinho para frente daquilo que nós estamos lendo, fala o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, que incrível, né? Então Moisés chama Josué, impõe as mãos sobre ele, e o espírito de sabedoria, o espírito de Deus se apossa de Moisés, e o povo começa a crer que Deus realmente está usando a vida de Josué, melhor dizendo Josué, Deus está usando a vida de Josué para tomar posse, para conquistar. Então eu queria recapitular. O nosso primeiro ponto, ele aponta para mim, porque ele fala: nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber as nossas limitações, nós precisamos saber as nossas dificuldades, precisamos saber que nós não conseguimos sozinho. Esse ponto aponta para mim, precisamos nos conhecer. O segundo ponto, ele aponta para o meu próximo, ou seja, nós precisamos encorajar uns aos outros, a gente precisa estar encorajando, fazendo com que aquela pessoa que talvez tenha medo, talvez tenha receio, fale: não, fique tranquilo, Deus está contigo. E o terceiro e último ponto, é que nós precisamos continuamente nos lembrar daquilo que Deus prometeu. Nós precisamos continuamente nos lembrar daquilo que Deus prometeu. Voltando para a nossa palavra, Deuteronômio 31, só o versículo 8, fala assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenham medo, não desanime. Moisés repete formalmente o conteúdo da sua exortação, dessa vez dirigindo especificamente a Josué. Ele está falando diretamente para Josué, na presença de todo o povo. As palavras públicas e formais faladas a Josué servem não apenas para encorajá-lo, mas também lembram ao povo, trazem à memória do povo, que a liderança dele estava sendo adequadamente assumida por Josué, com a plena aprovação de Deus, e também, claro, do servo Moisés, que ele estava ali incumbido de realizar aquela tarefa. Qual que era a tarefa de Josué? Levar este povo à terra. Josué assumiria não apenas a responsabilidade, mas também, meus irmãos, um enorme privilégio.
Ele seria um instrumento na realização da antiga promessa que Deus daria a terra ao seu povo. Mas como em todos os casos de liderança, eu imagino que aqui nós temos diversos líderes, pessoas que lideram PGMs. Como em todos os casos de liderança, quanto maior o privilégio, maior também a responsabilidade. E Josué, mais do que os seus conterrâneos, necessitaria de força, coragem e libertação do medo. Meus irmãos, vocês acham que seria fácil para Josué assumir nada mais, nada menos que a sucessão de Moisés? Gente, Josué acompanhou as 10 pragas no Egito. Imagina, você vendo aqueles milagres, Deus fazendo milagres para libertar o povo. Aí Moisés ia, falava com o faraó endurecia o coração, Deus mandava uma praga. Aí Moisés voltava lá de novo. Aí o faraó, não, agora tudo bem, vocês vão. Aí o faraó mudava de ideia. E assim foi sucessivamente, até que o faraó não aguentou mais, falou, pode ir embora vocês. Aí quando eles foram embora, ainda veio, o faraó pensa, puxa, por que eu fui fazer liberar esse povo? Vamos atrás dele, manda o exército. Aí chega lá no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho. Gente, perceba as pessoas que foram presenciando todos esses milagres que Deus foi fazendo. Será que Josué não precisaria ser encorajado, meus irmãos? Se coloca no lugar de Josué. Se fosse você olhando tudo aquilo, gente, eu vou substituir nada mais, nada menos que Moisés. Deus sabia que ele precisaria de força, Deus sabia que ele precisaria de coragem, porque existiria momentos ali diante do povo que não seria fácil, ele precisaria decidir coisas importantes, ele precisaria de coragem, e ele precisaria ser liberto dos medos. Talvez você não seja um líder de PGM, mas talvez você seja o líder da sua casa, o líder lá na sua repartição, no seu escritório, no seu consultório, enfim. Talvez você tenha medo de determinadas decisões, e você vai precisar ter coragem. Deus sabia dessas coisas. Essas coisas, elas têm raízes no poder e na fidelidade de Deus. Por isso Deus, a importância de encorajar Josué, de saber que Josué teria condição de vivenciar aquilo. Se você ler o livro de Josué, e eu aconselho muito depois dessa pregação, você ler o livro de Josué, logo depois de Deuteronômio, você vai ver a continuidade dessa história, e ver de como os filhos de Deus ocuparam a terra prometida de batalha, embaixo de batalha. E olha que interessante, eu queria trazer um versículo de Josué, no capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou ler para vocês. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, gente, daqui do meio do Jordão, eles estavam no meio do Jordão. Ué, mas o Jordão não é um rio? O que eles estavam fazendo? Como eles paravam de pé dentro de um rio? Nós vamos ver isso aqui. Dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse, passai adiante da arca, porque antes deles atravessarem o Jordão, a arca do Senhor, a arca da aliança, ia à frente de todo o povo, de todo o exército. Então passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E aqui é muito importante, jovens, preste atenção. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, que vocês significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas. Olha só, gente, as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Meus irmãos, olha que cena linda. Se Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés, Deus então abre o Rio Jordão ali com Josué. E as pessoas passam em terra seca, a Bíblia vai falar isso aqui. Em Josué 4,18 fala, ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as ribanceiras. O Jordão, meus irmãos, é o maior rio de Israel.
E a sua travessia, segundo Peter Craig também, ele fala que significou o fim das peregrinações no deserto. Era o ápice. Acabou-se a peregrinação no deserto, agora nós vamos alcançar a terra prometida. Interessante que o Rio Jordão, ele tem em média de 0,6, mais ou menos isso aqui de profundidade, até 3 metros de profundidade. 30 metros de largura. Então percebo que, por mais que eles estivessem passando no joelho, a Bíblia diz que Deus cortou as águas e eles passaram em terra seca. E percebam que a palavra diz que quando os vossos filhos no futuro lhe perguntarem dizendo o que vos significam essas pedras, olha a história aí, meus irmãos. Olha a importância de nós contarmos as histórias das maravilhas que Deus tem feito no nosso meio, hoje. Me lembro dos retiros antigamente, né, Yuri? Cara, como era maravilhoso. E hoje eu falo para as meninas, a gente precisa voltar com os retiros, porque era maravilhoso. Eu me converti no retiro, eu me entreguei a minha vida a Deus no retiro. A Júlia veio maravilhada do retiro do Livres. Uhul! Ela veio maravilhada. Esses dias ela falou, pai, estou orando 20 minutos. Falei, caraca, filha, 20 minutos já é um grande começo, nós estamos orando. E ela está aprendendo, ela está vivendo. Então percebam que essas coisas, elas são importantes, porque através da minha vida, através da sua vida, os seus filhos, os seus discípulos, eles vão conhecer mais quem é Jesus, mais quem é Deus, e vão poder perpetuar isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu queria finalizar, meus irmãos, com uma frase de John Wesley, que ele diz o seguinte: meu Deus, dê-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, que não amem nada a mais do que a Deus, e com esses homens eu abalarei o mundo. Eu queria nesse momento, meus irmãos, orar com você. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Hoje nós teremos uma noite de ceia, uma noite de arrependimento, uma noite de confissão de pecado, uma noite onde nós vamos entregar o nosso coração a Deus, pedir perdão, porque nós vamos partilhar da ceia do Senhor. Daqui a pouquinho o pastor Yuri vai fazer a ceia do Senhor. E esse é o momento de nós refletirmos. Quem somos nós no reino? Quem é você no reino, meu irmão? Você está recebendo a palavra de Deus como herança. Você está recebendo a palavra de Deus como herança. E a palavra de Deus, ela precisa continuar. Deus não precisa da gente, mas Deus nos usa apesar de nós. Deus é muito amoroso. E Ele vai falar da palavra dEle para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de classe. Deus vai alcançar essa pessoa. O privilégio vai ser seu, de ser usado por Deus para pregar as boas novas. Por isso agora nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, refletindo mesmo, Deus, o que nós temos feito com o nosso bastão, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que transferir esse bastão para a próxima geração. Senhor, nós colocamos nosso coração diante de Ti, Deus, colocamos a nossa vida diante de Ti. Senhor, eu sei que há momentos onde nós precisamos, como diz essa palavra, Deus, nós precisamos nos conhecer, saber das nossas limitações. Vai ter momentos que nós vamos precisar encorajar uns aos outros, porque na caminhada, o processo é a parte mais importante do processo. O processo é a parte mais importante do processo, porque é no processo onde nós temos experiências com o Senhor, é no processo onde nós somos literalmente amassados, Deus. Mas é ali no processo onde o Senhor se mostra, é ali no processo onde o Senhor fala conosco, é ali no processo que o Senhor nos mostra a sua grandeza, Deus. É no processo que o Senhor se mostra completamente suficiente para nós. É no processo onde nós muitas vezes não entendemos e mostramos toda a nossa vulnerabilidade, Deus. Por isso, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor
para responder essa pergunta: quem somos nós no reino? O que nós temos feito com a herança que o Senhor tem nos dado? A palavra de Deus. O que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós temos tratado ela seriamente como nós tratamos as nossas redes sociais? Talvez nós tenhamos amor o suficiente pela palavra de Deus como nós temos pelo nosso Instagram. As pessoas estão sedentas, precisando ouvir do Evangelho, ouvir das boas novas. Talvez, como eu disse, eu e você não estaríamos aqui se alguém não tivesse pregado as boas novas para nós, se alguém não tivesse pago o preço, se essa geração para trás não tivesse falado da palavra e me ajudado na minha conversão, me ajudado a olhar para homens fiéis, homens de caráter, pessoas que realmente fazem a diferença no reino, e eu pude me espelhar nessas pessoas, para hoje também ser um reflexo para muitos jovens. E eu quero fazer a diferença no reino. Eu não quero ser mais um no reino, mas eu quero fazer a diferença e, através da minha vida, vivificar o Teu nome, Deus. Nós Te agradecemos por esse momento tão gostoso de estarmos juntos, compartilhando a Sua palavra. E não só compartilhamos, queremos sair daqui edificados e entendendo a importância de nós recebermos a herança, compartilharmos, darmos continuidade àquilo que Deus fez. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.